Boa tarde. Nosso trabalho é sobre o cortiço contemporâneo no Brasil. Nós vamos falar sobre o espaço que se passa a obra e as intenções do autor. São dois os espaços explorados na obra. O primeiro é o cortiço, que é um amontoado de casebres mal arranjados, onde vivem os pobres. Esse espaço ele representa a mistura de raças e a promiscuidade das classes baixas. Isso funciona como um organismo vivo. Junto ao cortiço estão a pedreira e a taverna do português João Romão. O segundo espaço fica do lado do cortiço, que é o sobrado do comerciante Miranda e da sua família. O sobrado ele representa a burguesia ascendente do século XIX. Esses espaços fictícios são enquadrados no cenário do bairro Botafogo, explorando a natureza local como meio determinante. A intenção do autor era provar que por meio da obra literária, a raça e a história determinam o homem e o levam à degradação. Aloysio se propõe a mostrar que a mistura de raças em um mesmo meio leva à promiscuidade sexual e moral. Mas além disso, o livro apresenta outras questões pertinentes para o Brasil que ainda são atuais, como a desigualdade social. É o caso do cortiço, que se projeta na obra mais que os próprios personagens que ali vivem. Em um trecho do romance, o narrador compara o cortiço a uma estrutura biológica, um organismo vivo que cresce e se desenvolve, determinando o caráter moral de quem habita seu interior. Você já se imaginou morando em um casarão antigo, dividindo banheiros e sem privacidade dentro da própria casa? Pois essa é a realidade de 408 mil brasileiros que vivem em cortiços, segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE. Considerando a forma de habitação proletária mais antiga do Brasil, o cortiço tem seu surgimento atrelado aos primórdios da industrialização ocorrida no final do século XIX. Essa forma de habitação surge como a mais viável para o capitalismo, nascente em reproduzir a classe trabalhadora a baixos custos. Estima-se que a terça parte das habitações existentes em São Paulo, no final do século XX, era composto por cortiços. Os primeiros moradores dos cortiços viviam em grandes casarões subdivididos em vários cômodos, posteriormente alugados ou cedidos a famílias de baixa renda. Na época, essas moradias eram completamente insalubres, sujas e apresentavam condições precárias favoráveis à proliferação de doenças contagiosas, como febre amarela, sífilis e varíola. Décadas depois, mesmo após todo o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico da sociedade, essa precária moradia se mantém viva. E aparentemente a única mudança foi a denominação, que é a habitação coletiva precária de aluguel, que chama de HCPA. E as famílias ocupantes desse tipo de moradia continuam sem ter direito a cozinha, banheiro próprio, uso de quintal, água canalizada. Então são obrigados a fazer tudo no cômodo só, na sala, por exemplo, o quarto, cozinha e banheiro. A única lei sobre cortiços, a chamada Lei Moura, define que o cortiço deve ser constituído por uma ou mais edificações construídas em lote urbano. O cortiço deve ser subdividido em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a qualquer título. O cortiço deve haver várias funções exercidas no mesmo cômodo, acesso e uso comum dos espaços não edificados e instalações sanitárias, circulação e infraestrutura no geral precárias, e superlotação de pessoas. Apesar de toda essa precariedade que o Álvaro já citou, o metro quadrado no cortiço é o mais caro da cidade de São Paulo. E na região da Sé, o metro quadrado é calculado em R$ 28. E os bairros da região sul, que é a parte mais nobre da cidade, agora não passa de R$ 23, segundo o Sindicato de Habitação de São Paulo. E os encurtiçados pagam muito mais caro que o pessoal da classe média alta, que estão em propriedades mais altas que 10 metros quadrados e nas áreas centrais. Os encurtiçados se submetem a esse quadro de precariedade porque a maioria deles estão instalados nos centros das cidades. E a proximidade com o centro, e com isso com toda a sua estrutura infrasocial e urbana, justifica a escolha desses locais. E então morar no centro significa economia na despesa de transporte e menos tempo de viagem entre trabalho e a moradia e o trabalho. Agora eu vou citar um trecho do livro Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que exemplifica o que o Mauro disse.
Então. Não obstante, as casinhas do cortiço, à proporção que se atamancavam, enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo que as tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las. Aquele era o melhor ponto do bairro para gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam todos morar lá, porque ficavam a 2 passos da obrigação. Apesar de esquecidos e desvalorizados ao longo dos anos, os cortiços ainda são a única opção para muitas famílias que optam por continuar nas áreas centrais das cidades. A diminuição dessas moradias pode indicar o desaparecimento dos cortiços, mas na verdade a população que saiu desses lugares migraram para as favelas. Com o tempo, os cortiços são expulsos do centro para as periferias, formando-se o embrião das favelas. Essa foi a nossa apresentação sobre o cortiço contemporâneo no Brasil. Tenha uma boa tarde. E agora fiquem com os erros de gravação. Agora eu vou citar um trecho do livro Aloysio de Azevedo. O que foi? Sem AIDS, cara. Os encurtiçados se submetem a esse quadro de precariedade porque a maioria deles estão... Você viu? E os bairros da região sul, a parte nobre, não passa de R$23, segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo. Então os encurtiçados pagam muito mais que o pessoal que vive na... Puta que pariu, velho. Brasil, velho! Puta que pariu!